Canal Leitura Sonora. Livro A Filosofia Perene. Autor Aldous Huxley. Personalidade, santidade, encarnação divina. Em inglês, as palavras de origem latina tendem a trazer ressonâncias de refinamento intelectual, moral e estético, ressonâncias que não trazem, por regra geral, seus equivalentes anglo-saxões. Maternal, por exemplo, significa o mesmo que moterly, intoxicateu que drunk, mas com que sutilmente importantes matizes de diferença. E quando Shakespeare necessitou um nome para um personagem cômico, foi Sir Toby Belch que escolheu, não Cavalier Tobias Eructation. A palavra personality procede do latim, e suas melhores parciais são respeitáveis em muito alto grau. Por alguma estranha razão filológica, o equivalente saxão de personalista apenas se usa. E é uma lástima. Pois se usasse tão correntemente como Belch se prega por expelir, haveria tão reverencial escrúpulo a respeito do denotado como recentemente fizeram filósofos, moralistas e teólogos de fala inglesa? Asseguram-nos constantemente que personality é a mais elevada forma da realidade com que tenhamos trato. Mas sem dúvida se pensaria muito antes de aceitar esta afirmação se, em vez de personality, a palavra empregada fosse sinônimo teutônico, selfings. Pois selfings, embora virtualmente signifique o mesmo, não traz nenhuma das refinadas ressonâncias que acompanham a personality. Ao contrário, sua significação principal nos chega envolta, por assim dizê-lo, em dissonâncias, como o som de uma campainha alternando. Pois, conforme repetiram constantemente os expositores da filosofia perene, a obsessiva consciência que o homem tem de si mesmo e sua insistência em ser um eu separado, constituem o último e mais formidável obstáculo para o conhecimento unitivo de Deus. Ser um eu é, para eles, o pecado original, e morrer para o eu, em sentimento, vontade e intelecto, é a virtude final e que tudo abrange. É a lembrança destas afirmações o que evoca as desfavoráveis ressonâncias com que se associa a palavra selfings. As excessivamente favoráveis ressonâncias de personality são evocadas em parte por sua intrinsecamente grave latinidade, mas também por reminiscências do que se diz sobre as pessoas da Trindade. Mas as pessoas da Trindade não têm nada em comum com as pessoas de carne e osso de nosso cotidiano, nada, quer dizer, exceto esse espírito íntimo, com que deveríamos nos identificar, mas que a maior parte de nós prefere desconhecer em favor de nosso eu separado. Que a este anti-espiritual egoísmo, eclipsado de Deus, deu o mesmo nome que se aplica ao Deus que é um espírito por não dizer mais, desafortunado. Como todos os enganos desta classe é provavelmente voluntário e tem um fim, de algum modo obscuro e subconsciente. Amamos a nosso eu, desejamos uma justificação de nosso amor, portanto, batizamo-lo com o mesmo nome que os teólogos aplicam ao Pai, Filho e Espírito Santo. Mas agora me perguntas como destruirias esse despojado conhecer e sentir de teu próprio ser. Pois porventura pensas que, caso se destruísse, todos os outros estorvos ficariam destruídos, e se assim pensas, pensas muito corretamente. Mas a isso respondo dizendo que, sem uma plena graça especial concedida pela liberta vontade de Deus e também uma plena capacidade de tua parte para receber esta graça, esse notório conhecer e sentir de teu ser não pode em nenhum modo ser destruído. E esta capacidade não é nada mais que um forte e profundo pesar espiritual. Todos os homens têm motivos de pesar, porém, mais especialmente os tem o que conhece e sente que ele é. Todos os outros pesares, em comparação com este, não são senão como elementos em jogo com relação à seriedade. Pois pode-te pesar seriamente ao que conheces e sentes não só o que é, mas também é. E ao que nunca sentiu tal pesar, sinto-o já, pois ainda nunca sentiu um pesar perfeito. Este pesar, quando se tem, limpa a alma, não só de pecado, mas também da dor que mereceu por seu pecado, e deste modo faz a alma capaz de receber o gozo que arranca do homem todo o conhecer e sentir de seu ser. Este pesar, se for corretamente concebido, está cheio de santo desejo, de outro modo o homem jamais poderia nesta vida suportá-lo. Pois se não for a alma sustentada de consolo por seu reto obrar, não poderia o homem suportar a dor que tem no conhecer e sentir de seu ser. Pois tantas vezes como quisesse alcançar um verdadeiro conhecer e sentir de seu Deus em pureza de espírito, como aqui se pode, e logo sentisse que não pode por encontrar sempre seu conhecer e sentir ocupado e repleto, por assim dizê-lo, por um sujo e hediondo culto de si mesmo, o qual deve ser sempre odiado, desprezado e descartado, se quer ser perfeito discípulo de Deus, ensinado pelo mesmo nos moldes da perfeição, tantas vezes se veria a ponto de enlouquecer de pesar. Tal pesar e tal desejo, toda a alma deve ter e senti-lo em si mesmo, deste ou outro modo, conforme condescenda Deus a ensinar a seus discípulos espirituais segundo a boa vontade dele e a correspondente capacidade deles, em corpo e alma, em grau e disposição, para o tempo em que possam ser perfeitamente unidos a Deus em perfeita caridade, conforme pode alcançar-se. Aqui, se Deus o outorgar. A nuvem do desconhecer.
Qual é a natureza desse vulto hediondo do eu ou personalidade, de que alguém deve arrepender-se tão apaixonadamente e morrer tão completamente para ele, antes que possa haver nenhum verdadeiro conhecimento de Deus em pureza de espírito? A hipótese mais fraca e menos comprometedora é a de Hume. A humanidade, diz, não é mais que um maço ou coleção de diferentes percepções, que acontecem com inconcebível rapidez e estão em perpétuo fluxo e movimento. Uma resposta quase idêntica dão os budistas, cuja doutrina do anatta é a negação de toda a alma permanente, existente depois do fluxo da experiência, e as várias psicofísicas skandhas, que se correspondem estreitamente com os maços de Hume, que constituem os elementos mais duradouros da personalidade. Hume e os budistas dão uma descrição suficientemente realista do eu em ação, mas não acertam ao explicar como, ou por que os presos chegam a converter-se em atados. Juntaram-se espontaneamente os átomos de experiência que os constituem? E, se isso for assim, por quê, ou por que meios e dentro de que classe de universo não espacial? Dar a estas perguntas uma resposta plausível em termos do anatta é tão difícil que nos vemos forçados a abandonar a doutrina em favor da noção de que, depois do fluxo e dentro dos atados, existe alguma classe de alma permanente, pela qual a experiência é organizada e a qual, por sua vez, faz uso desta experiência organizada para converter-se em uma personalidade particular e única. Este é o parecer do hinduísmo ortodoxo, do qual se separou o pensamento budista, e de quase todo o pensamento europeu desde antes do tempo de Aristóteles até nossos dias. Todavia, enquanto a maior parte dos pensadores contemporâneos tentam descrever a natureza humana em termos de uma dicotomia de psique e físico com recíproco influxo, ou uma inseparável totalidade destes dois elementos dentro de particulares eus encarnados, todos os expositores da filosofia perene fazem, de uma ou de outra forma, a afirmação de que o homem é uma espécie de trindade composta de corpo, psique e espírito. A personalidade é um produto dos dois primeiros elementos. O terceiro elemento, esse que quid in creatum increabile, como Eckhart o chamava, é afim ao espírito divino que é a base de todo ser, ou até idêntico a ele. A finalidade última do homem, o intuito de sua existência, é amar, conhecer e unir-se à imanente e transcendente divindade. E esta identificação do eu com o espiritual não eu, só pode conseguir-se morrendo para o eu e vivendo no espírito. O que poderia começar a negar o eu, se não houvesse no homem algo diferente do eu? William Law. O que é o homem? Um anjo, um animal, um vazio, um mundo, uma nada rodeado por Deus, falta de Deus, capaz de Deus, pleno de Deus, se assim o desejar. Beroli. Separada a vida da criatura, em oposição à vida em união com Deus, é só uma vida de diversos apetites, fomes e necessidades e não pode ser outra coisa. Deus mesmo não pode fazer que uma criatura seja em si mesmo, ou em sua própria natureza, outra coisa que um estado de tolice. A vida mais elevada, enquanto seja natural e da criatura, não pode elevar-se além disto, pode ser tão somente uma direta capacidade de bondade e não pode ser uma vida boa e feliz, a não ser que a vida de Deus esteja nela e em união com ela. E esta é a dupla vida que, de toda necessidade, deve unir-se em toda criatura boa, perfeita e feliz. William Law. As Sagradas Escrituras dizem dos seres humanos que existe um homem externo e, junto com ele, um homem interno. Ao homem externo correspondem aquelas coisas que dependem da alma, mas estão associadas com a carne e mescladas com ela, e as funções cooperativas dos diversos membros, tais como os olhos, os ouvidos, a língua, as mãos e assim sucessivamente. As Escrituras chamam a tudo isto o homem velho, o homem terreno, a pessoa externa, o inimigo, o servente. Dentro de todos nós está a outra pessoa, o homem interno, ao qual as Escrituras chamam o homem novo, o homem celeste, o jovem, o amigo, o aristocrata. Eckhart. A semente de Deus está em nós. Como um inteligente lavrador, prosperará e crescerá até Deus, cuja semente é, e por entre seus frutos serão da natureza de Deus. As sementes de pera se transformam em pereiras, as de nós em nogueiras, e as de Deus em Deus. Eckhart. A vontade é livre e estamos em liberdade para identificar nosso ser exclusivamente com nosso eu e seus interesses, considerados como independentes de espírito interior e divindade transcendente, e neste caso seremos passivamente condenados ou ativamente diabólicos, ou exclusivamente com o que tem de divino dentro e fora de nós, e neste caso seremos santos, ou finalmente com o eu, em um momento, ou em um contexto, e neste caso seremos cidadãos médios, muito teocêntricos para ser completamente condenados, e muito egocêntricos para alcançar a iluminação e a salvação total. Como o desejo humano não pode ser nunca satisfeito, a não ser pelo conhecimento unitivo de Deus, e como o corpo mental é capaz de uma enorme variedade de experiências, estamos em liberdade para nos identificar com um número quase infinito de objetos possíveis, com os prazeres da gula, por exemplo, ou a intemperança, ou a sensualidade, com o dinheiro, poder ou fama, com nossa família, considerada como uma posse ou realmente uma extensão e projeção de nosso próprio eu, com nossos bens e efeitos.
Nossas afeições, nossas coleções, com nossas faculdades artísticas ou científicas, com algum ramo favorito do conhecimento, com alguma fascinadora especialidade, com nossas profissões, nossos partidos políticos, nossas igrejas, com nossas dores e enfermidades, com nossas lembranças de êxito ou infortúnio, nossas esperanças, temores e projetos para o futuro, e finalmente com a eterna realidade, em que pela qual todo o resto tem seu ser. E estamos em liberdade, é óbvio, para nos identificar com mais de uma destas coisas simultânea ou sucessivamente. Daí a assombrosa e improvável combinação de traços que entram na formação de uma personalidade complexa. Assim um homem pode ser a um tempo o mais ardiloso dos políticos e enganar-se com sua própria verbosidade, pode sentir uma paixão por aguardente e pelo dinheiro, e uma paixão igual pela poesia do George Meredith, por garotas menores de idade e por sua mãe, pelas corridas de cavalos e as novelas policiais e o bem de sua pátria, tudo acompanhado por um oculto temor ao fogo do inferno, o ódio a Spinoza e uma impecável assistência dominical à igreja. Uma pessoa nascida com uma classe de constituição psicofísica se verá tentada a identificar-se com uma série de interesses e paixões, enquanto que outra pessoa com outra classe de temperamento se verá tentada a entrar em identificações muito diferentes. Todavia, embora estas tentações são extremamente poderosas e a tendência constitutiva é muito marcada, não é inevitável sucumbir a elas. Há pessoas que podem resistir e resistem, que podem negar-se, e o fazem, a identificar-se com o que para eles seria facílimo e natural ser, podem fazer-se melhores e bem outras que seu próprio eu, e o fazem. A este respeito, o seguinte breve artigo sobre como se conduzem os homens em momentos críticos, publicado em um número recente do Harper's Magazine, é muito significativo. Um jovem psiquiatra, que tomou parte como observador médico em 4 voos de combate da 8ª Força Aérea, na Inglaterra, diz que, em momentos de grande tensão e perigo, os homens tendem a reagir de modo bastante uniforme, embora, sob circunstâncias normais, difiram amplamente em personalidade. Tomou parte em um voo, durante o qual o avião B-17 e sua tripulação estavam tão severamente danificados que parecia impossível sua salvação. O médico havia estudado já no chão as personalidades da tripulação e tinha visto que representavam uma grande diversidade de tipos humanos. De sua conduta nos momentos de crise disse o seguinte: suas reações eram notavelmente parecidas. Durante o violento combate suas agudas vicissitudes se mostraram todos tranquilamente precisos no interfone e decididos na ação. O artilheiro da cauda, o do centro-direita e o navegante foram gravemente feridos ao começar a luta, entretanto, os 3 continuaram sua tarefa com eficácia e sem interrupção. O mais pesado da tarefa recaiu no piloto, o maquinista e o artilheiro de torre, e todos atuaram com rapidez, destra eficácia e sem gestos inúteis. As decisões mais importantes durante o combate, especialmente depois deste, recaíram essencialmente no piloto e, para detalhes secundários, no copiloto e o bombardeiro. As decisões, tomadas com cuidado e rapidez, cumpriram-se sem discussão uma vez tomadas e resultaram excelentes. No período em que se esperava, de um momento a outro, o desastre, os diversos planos de ação foram expostos claramente sem outro pensamento que a segurança de toda a tripulação. Todos em tal momento se mostravam tranquilos, quietamente animados e dispostos a tudo. Não houve em nenhum momento paralisia, pânico, pensamento turvo, critério defeituoso ou confuso, ou egoísmo em nenhum deles. Ninguém poderia inferir em sua conduta que este era um homem de humor instável ou que aquele era um homem tímido, quieto, introspectivo. Todos se mostravam externamente tranquilos, precisos no pensar e rápidos no trabalho. Tal ação é típica de uma tripulação de homens que conhecem intimamente o que é o medo de modo que podem empregar, sem ser turvados por isso, seus concomitantes fisiológicos, que estão bem adestrados, de modo que podem dirigir sua ação com clareza, e que possuem a confiança mais que pessoal inerente a uma equipe unificadora. Vemos, pois, que, ao apresentar crise, cada um destes jovens esqueceu a personalidade particular, que edificara com os elementos subministrados por sua herança e o meio ambiente em que cresceram, que um resistiu à tentação, normalmente irresistível, de identificar-se com seu humor do momento, outro à tentação de identificar-se com seus particulares sonhos, e assim sucessivamente outros, e que todos eles se conduziram do mesmo modo, surpreendentemente similar e completamente admirável. Era como se a crise e o preliminar adestramento para a crise os tivesse tirado de suas divergentes personalidades e os tivesse elevado a todos ao mesmo nível superior. Às vezes a crise sozinha, sem nenhuma instrução preparatória, basta para fazer que um homem se esqueça de ser seu acostumado eu e se converta, por aquele tempo, um pouco completamente diferente. Assim as pessoas de quem menos acreditaria isso se convertem temporariamente, sob a influência de um desastre, em heróis, mártires, abnegados trabalhadores para o bem de seus semelhantes. Às vezes também, a proximidade da morte produz resultados semelhantes. Por exemplo, Samuel Johnson conduziu-se de um modo durante quase toda a sua vida e de um modo bem diferente durante sua última enfermidade.
A personalidade fascinantemente complexa, em que se deleitaram tantas gerações de boswellianos, o douto tosco e glutão, o bondoso fanfarrão, o supersticioso intelectual, o cristão convencido, que era um fetichista, o homem bravo a quem aterrava a morte, converteu-se, quando estava morrendo, em uma pessoa singela, singular, serena e centrada em Deus. Embora pareça paradoxal, para muitas pessoas é muito mais fácil conduzir-se abnegadamente em tempo de crise que quando a vida segue seu curso normal em imperturbável tranquilidade. Quando tudo caminha facilmente, não há nada que nos faça esquecer nosso precioso eu, nada, exceto nossa vontade de mortificação e o conhecimento de Deus, que distrai a nossa mente das distrações com que quisemos nos identificar. Temos perfeita liberdade de mudarmos nossa personalidade a nosso gosto. E como nos derrubamos? Por esta razão, todos os mestres da vida espiritual insistem tanto na importância das pequenas coisas. Deus requer o fiel cumprimento da menor bagagem que nos dê para fazer, melhor que a mais ardente aspiração a coisas a que não somos chamados. São Francisco de Sales. Não há ninguém no mundo que não possa chegar sem dificuldade à perfeição mais eminente cumprindo com amor deveres obscuros e comuns. J. P. de Calçade. Há gente que mede o valor das boas ações somente por suas qualidades naturais ou sua dificuldade, dando a preferência ao que é conspícuo ou brilhante. Essas pessoas esquecem que as virtudes cristãs, que são inspirações de Deus, devem olhar-se do lado da graça, não do da natureza. A dignidade e dificuldade de uma boa ação certamente afeta o que tecnicamente se chama seu valor acidental, mas todo o seu valor essencial vem do amor sozinho. Jean-Pierre Camus, citando a São Francisco de Sales. O santo é aquele que sabe que cada momento de nossa vida humana é um momento de crise, pois em cada momento nos chama a tomar uma muito importante decisão, escolher entre o caminho que leva à morte e à treva espiritual e o caminho que leva à luz e à vida, entre nossa vontade pessoal, ou a vontade de alguma projeção de nossa personalidade, e a vontade de Deus. Para preparar-se a resolver as dificuldades de seu modo de vida, o santo empreende uma educação apropriada de sua mente e corpo, assim como faz o soldado. Mas enquanto que os objetivos da instrução militar são limitados e muito simples, ou seja, fazer aos homens valentes, serenos e cooperativamente eficientes na arte de matar a outros homens, com os quais, pessoalmente, não tem questão alguma, os objetivos da educação espiritual estão muito menos estreitamente especializados. Aqui o fim é principalmente levar os seres humanos a um estado no qual, por já não haver nenhum dos obstáculos que eclipsam a Deus entre eles e a realidade, podem advertir continuamente a divina base de seu ser e de todos os outros seres, secundariamente, como meio para este fim, tratar todas as circunstâncias, até as mais corriqueiras, da vida cotidiana, sem malícia, cobiça, desejo de impor-se ou ignorância voluntária, antes bem, consequentemente, com amor e compreensão. Como que seus objetivos não são limitados, como que, para o que ama a Deus, cada momento é um momento de crise, a educação espiritual é incomparavelmente mais difícil e penetrante que a instrução militar. Há muitos bons soldados, poucos santos. Vimos que, em uma crise, os soldados especialmente adestrados para encarar esta classe de coisas tendem a esquecer a idiosincrasia inata e adquirida com que normalmente identificam seu ser e a conduzir-se, transcendendo seu eu, do mesmo modo unitendente, melhor que pessoal. O que ocorre com os soldados ocorre também com os santos, mas com uma importante diferença, a de que o fim da educação espiritual é fazer os homens abnegados em toda circunstância da vida, enquanto que o fim da instrução militar é fazê-los abnegados só em certas circunstâncias muito especiais e com relação a só certas classes de seres humanos. Não poderia ser de outro modo, pois tudo o que somos, e queremos, e fazemos depende, em última instância, pelo que acreditam que é a natureza das coisas. A filosofia que racionaliza a política de força e justifica a guerra e a instrução militar é sempre, qualquer que seja a religião oficial dos políticos e fazedores de guerras, alguma loucamente realista doutrina de idolatria nacional, racial ou ideológica, que tem, por inevitáveis corolários, as noções de Rimbaud e as castas inferiores fora da lei. As biografias dos santos testemunham inequivocadamente o fato de que a educação espiritual conduz a uma transcendência da personalidade, não meramente nas circunstâncias especiais de uma batalha, mas em todas as circunstâncias e com respeito a todas as criaturas, de modo que o santo ama seus inimigos ou, se for budista, nem sequer reconhece a existência de inimigos, e trata todos os seres sensíveis, os sub-humanos como os humanos, com a mesma compaixão e desinteressada boa vontade. Os que penetram até o conhecimento unitivo de Deus empreendem a marcha dos mais diversos pontos de partida. Um é homem, outro mulher, um nato homem de ação, outro, um contemplativo nato. Não há dois deles que herdem o mesmo temperamento e constituição física, e suas vidas se passam nos meios materiais, morais e intelectuais que são profundamente distintos. Entretanto, assim que são santos, assim que possuem o conhecimento unitivo que os faz perfeitos como seu Pai que está no céu é perfeito, todos são assombrosamente iguais.
Seus atos são uniformemente abnegados e eles estão constantemente recolhidos, de modo que em todo momento sabem quem são e qual é sua verdadeira relação com o universo e sua base espiritual. Até da ordinária gente média pode dizer-se que seu nome é legião muito mais das personalidades excepcionalmente complexas, que se identificam com uma ampla diversidade de humores, desejos e opiniões. Os santos, pelo contrário, não são indecisos nem indiferentes, a não ser puros, e por maior que sejam seus dotes intelectuais, profundamente simples. A multiplicidade de legião cedeu lugar à unitendência, não a uma dessas malignas unitendências da ambição ou a cobiça, ou a sede de poder e fama, nem tão somente a uma das unitendências, mais nobres mas ainda muito humanas, da arte, a erudição e a ciência, consideradas como fim em si mesmos, a não ser a unitendência suprema, mais que humana, que constitui o ser mesmo dessas almas que, consciente e consequentemente, perseguem a última finalidade do homem, o conhecimento da eterna realidade. Em uma das escrituras Paliza uma significativa anedota sobre o Brahmana Drona que, vendo o bem-aventurado sentado ao pé de uma árvore, perguntou-lhe, é um Dewa? E o excelso respondeu, não o sou. É um Gandharva? Não o sou. É um Yaksha? Não o sou. É um homem? Não sou um homem. Ao perguntar-lhe o Brahmane o que poderia ser, o bem-aventurado respondeu, essas influências malignas, esses desejos, cuja não destruição me teria individualizado como Dewa, Gandharva e Yaksha, 3 tipos de ser sobrenatural, ou como homem, ei-las completamente aniquilado. Sabe, pois, que sou Buda. Podemos observar aqui de passagem que só os unitendentes são verdadeiramente capazes de adorar a um só Deus. O monoteísmo como teoria pode ser abrigado até por uma pessoa cujo nome é legião. Mas quando acontecer a teoria prática, do conhecimento discursivo sobre o Deus ao imediato trato com ele, não pode haver monoteísmo sem pureza de coração. O conhecimento está no consciente segundo o modo do consciente. Quando este é polipsíquico, o universo que conhece por experiência imediata é politeísta. O Buda recusou fazer nenhuma declaração com respeito à final realidade divina. Só quis falar do Nirvana, que é o nome da experiência que ocorre aos totalmente abnegados e unitendentes. A esta mesma experiência outros deram o nome de união com o Brahma, com a Wak, com a imanente e transcendente divindade. Mantendo, nesta questão, a atitude de um estrito pragmático, o Buda quis falar só da experiência espiritual, não da entidade metafísica que os teólogos de outras religiões como também do budismo posterior, supõem ser objeto e pois na contemplação do consciente, conhecido e o conhecimento são ao mesmo tempo o sujeito e a substância dessa experiência. Quando o homem carece de discernimento, sua vontade vaga em todas as direções, depois de inumeráveis objetivos. Os que carecem de discernimento podem citar a letra da Escritura, mas em realidade estão negando sua íntima verdade. Estão cheios de desejos mundanos e ávidos das recompensas do céu. Usam belas figuras retóricas, ensinam laboriosos ritos que, conforme se supõe, dão prazer e poder aos que os praticam. Mas, em realidade, não compreendem nada, exceto a lei do karma, que encadeia os homens a renascer. Aqueles cujo discernimento se perde em tais bate-papos ficam profundamente afetados ao prazer e ao poder. E por isso são incapazes de desenvolver a unitendente concentração da vontade que conduz ao homem à absorção em Deus. Bhagavad Gita. Entre os cultos e mentalmente ativos, a geografia é agora uma forma muito impopular de literatura. O fato não é nada surpreendente. Os cultos e mentalmente ativos têm um insaciável apetite pela novidade, diversão e distração. Mas os santos, por dominantes que sejam suas atividades profissionais, estão todos incessantemente preocupados com um só tema, a realidade espiritual e os meios pelos quais eles e seus semelhantes podem chegar ao conhecimento unitivo dessa realidade. E quanto a seus atos, são tão uniformemente monótonos como seus pensamentos, pois em toda circunstância se conduzem com abnegação, paciência e infatigável caridade. Não é maravilha, pois, que as biografias de tais homens e mulheres fiquem por ler. Por cada pessoa bem educada que saiba algo a respeito de William Law, há 200 ou 300 que têm lido o livro de Boswell sobre a vida de seu douto contemporâneo. Por quê? Porque, até o momento em que jazia moribundo, Johnson se compôs em fascinantes múltiplas personalidades, enquanto que Law, com toda a superioridade de suas faculdades, era quase absurdamente simples e ingênuo. Legião prefere ler a respeito de Legião. Por esta razão, em todo o repertório da poesia épica, o drama e a novela, há apenas representações de santos realmente teocêntricos. Ó amigo, tem esperança nele enquanto vive, conhece enquanto vive, compreende enquanto vive, pois na vida está a salvação. Se suas ataduras não forem rotas na vida, que esperança de salvação haverá na morte? Só um sonho é pensar que a alma se unirá com ele não mais que por ter abandonado o corpo. Se ele é encontrado agora, é encontrado então, se não, só vamos residir na cidade da morte. Kabir.
Esta figura em forma de sol, a descrição da gravura frontispício da primeira edição da regra de perfeição, representa a vontade de Deus. Os rostos colocados aqui no sol representam almas que vivem na vontade divina. Estes rostos estão dispostos em 3 círculos concêntricos, que mostram os 3 graus desta divina vontade. O primeiro grau, o mais externo, significa as almas da vida ativa, o segundo as da vida de contemplação, o terceiro, as da vida de supereminência. Fora do primeiro círculo há muitas ferramentas, tais como tenazes martelos, que denotam a vida ativa. Mas em volta do segundo círculo não colocamos nada, para significar que nesta classe de vida contemplativa, sem nenhuma outra especulação nem prática, deve seguir a guia da vontade de Deus. As ferramentas estão no fundo e na sombra, porquanto as obras externas estão de por si cheias de escuridão. A estas ferramentas, entretanto, dá-lhes um raio de sol, para mostrar que as obras podem ser esclarecidas e iluminadas pela vontade de Deus. A luz da vontade divina brilha pouco nos rostos do primeiro círculo, muito mais nos do segundo, enquanto que os do terceiro, o mais interno, são resplandecentes. Os rasgos brilham claríssimos no primeiro, menos no segundo, apenas no terceiro. Isto significa que as almas do primeiro grau estão muito absortas, as do segundo grau, menos em si mesmos e mais em Deus. As do terceiro grau são quase nada em si mesmos e tudo em Deus, absortas em sua vontade essencial. Todos estes rostos têm os olhos fixos na vontade de Deus. Benedict Canfield. Em virtude de sua absorção em Deus e precisamente porque não identificou seu ser com os elementos, inatos e adquiridos, de sua personalidade privada, o santo pode exercer sua influência, inteiramente nativa e por índole inteiramente benéfica, em indivíduos e até em sociedades inteiras. Ou, para ser mais exato, por haver-se ele purgado do eu, pode a divina realidade usá-lo como leito de graça e poder. Vivo, mas não eu, e sim Cristo o eterno Logos vive em mim. Certo para o santo, isto deve ser a fortiori certo para o avatar, ou encarnação de Deus. Era assim que santo, São Paulo era não eu, indubitavelmente Cristo era não eu, e falar, como fazem tantos eclesiásticos liberais, de adorar a personalidade de Jesus é um absurdo. Pois é óbvio que se Jesus se contentou meramente tendo personalidade como o resto de nós, nunca teria exercido a classe de influência que, de fato, exerceu, e nunca lhe teria ocorrido a ninguém considerá-lo como uma encarnação divina e identificá-lo com o Logos. Chegando a ser Cristo devia-se ao fato de que tinha passado mais à frente do eu e se converteu no leito corporal e mental através do qual fluía no mundo uma vida mais que pessoal, sobrenatural. As almas que chegaram ao conhecimento unitivo de Deus são, segundo a expressão de Benedict Canfield, quase nada em si mesmos e tudo em Deus. Este minguante resíduo do eu persiste porque, levemente, ainda identificam seu ser com alguma inata tendência psicofísica, algum adquirido hábito de pensamento ou sentimento, alguma convenção ou não analisado prejuízo corrente no medo social. Jesus estava quase inteiramente absorto na essência vontade de Deus, mas, apesar disso, possivelmente retivesse alguns elementos do eu. Até que ponto houvesse algum eu associado com o mais que pessoal, divino não eu, é muito difícil julgá-lo sobre a base dos testemunhos existentes. Por exemplo, interpretou Jesus sua experiência da realidade divina e suas próprias espontâneas inferências dessa experiência em termos das fascinantes ideias apocalípticas correntes nos círculos judeus contemporâneos? Alguns eruditos eminentes arguiram que a doutrina da dissolução iminente do mundo é o núcleo central de seu ensino. Outros, igualmente doutos, sugerem que foi atribuído pelos autores dos evangelhos sinópticos e que Jesus mesmo não identificou sua experiência nem seu pensamento teológico com opiniões populares locais. Qual partido tem razão? Deus sabe. Nesta questão, como em tantas outras, os testemunhos existentes não permitem uma resposta certa, sem ambiguidades. A moral de tudo isso é clara. A quantidade e a qualidade dos documentos biográficos existentes são tais que não há modo de saber como era realmente a personalidade residual de Jesus. Mas se os evangelhos nos dizem muito pouco sobre o eu que era Jesus, compensam esta deficiência nos dizendo muito por inferência, nas parábolas e sermões, sobre o espiritual não eu, cuja manifesta presença no homem mortal era a razão pela qual seus discípulos o chamavam o Cristo e o identificavam com o eterno Logos. A biografia de um santo ou avatar é valiosa somente assim que arroja a luz sobre os meios pelos quais, nas circunstâncias de uma determinada vida humana, foi eliminado eu para dar lugar ao divino não eu. Os autores dos evangelhos sinópticos não quiseram escrever tal biografia, e não há quantidade de crítica textual ou engenhosa presunção que possa fazê-la surgir. No curso dos últimos 100 anos se empregou uma enorme soma de energia procurando fazer que os documentos dessem mais prova que as que realmente contêm. Por lamentável que seja a falta de interesse biográfico dos sinopsistas e quaisquer que sejam as objeções que possam fazer-se às teologias do Paulo e João, não cabe dúvida alguma de que seu instinto foi essencialmente justo.
Cada um a seu modo escreveu sobre o eterno não eu de Cristo, melhor que do histórico eu, cada um a seu modo recalcou o elemento da vida de Jesus em que, por ser mais que pessoal, todas as pessoas podem participar. A natureza do eu é tal, que uma pessoa não pode ser parte de outra pessoa. Um eu pode conter ou ser contido por algo que é menos ou mais que um eu, nunca poderá conter nem ser contido por um eu. A doutrina de que Deus pode encarnar-se em forma humana se encontra nas principais exposições históricas da filosofia perene no hinduísmo, no budismo mahayânico, no cristianismo e no maometismo dos sufis, por quem o profeta era igualado ao eterno Logos. Quando a bondade decai, quando o mal aumenta, faço para mim um corpo. Em cada época volto para libertar aos santos, para destruir o pecado do pecador, para estabelecer a retidão. Que conhece o caráter de minha tarefa e meu santo nascimento não renasce quando abandona seu corpo, vem para mim. Fugindo do temor da concupiscência e a ira, esconde-se em mim, refúgio e segurança dela. Depurados na chama de meu ser, muitos acham em mim o lar. Fagava digita. Então o bem-aventurado falou e disse, sabe Vazeta, que de tempo em tempo nasce um Tathagata ao mundo, um completamente iluminado, bendito e digno, copioso em sabedoria e bondade, feliz com o conhecimento dos mundos, insuperado como guia para mortais errantes, mestre de deuses e homens, um bem-aventurado Buda. Compreende cabalmente a este universo, como se o visse cara a cara. A verdade proclama assim na letra como no espírito, amável em sua origem, amável em seu progresso, amável em sua consumação. Uma vida superior se dá a conhecer em toda a sua pureza e em toda a sua perfeição. Tevigga Sutta. Krishna é uma encarnação de Brahma, Gautama Buda, pelo que os Mahayanistas chamam a Dharmakaya, talidade, mente, a base espiritual de todo o ser. A doutrina cristã da encarnação da divindade em forma humana difere da Índia e o longínquo Oriente, assim que afirma que houve e só pode haver um avatar. O que fazemos depende em grande parte do que pensamos, e se o que fazemos é mal, há uma boa razão empírica para supor que nossas tramas de pensamento são inadequadas à realidade material, mental ou espiritual. Por acreditar quão cristão só houve um avatar, a história cristã se viu desonrada por mais e mais sangrentas cruzadas, guerras sectárias, perseguições e imperialismos catequizadores que a história do hinduísmo e o budismo. Doutrinas absurdas e idólatras que afirmavam a natureza quase divina dos estados soberanos e seus regentes conduziram os povos orientais, não menos que os ocidentais, a inumeráveis guerras políticas, mas, por não acreditar em uma revelação exclusiva em um só instante, nem na quase divindade de uma organização eclesiástica, os povos orientais se mantiveram notavelmente limpos do assassinato em massa por causa da religião, que foi tão frequente na cristandade. Enquanto, a este importante respeito, o nível da moralidade pública foi inferior no Oeste que no Oeste, os níveis de santidade seccional e de ordinária moralidade individual, até onde pode julgar-se pelas provas disponíveis, não foram superiores. Se a árvore se conhecer realmente por seus frutos, o lugar retirado, por parte do cristianismo, da norma da filosofia perene pareceria ser filosoficamente injustificável. O Logos passa da eternidade ao tempo com o único propósito de ajudar aos seres cuja forma corporal toma com o passar do tempo a eternidade. Se a aparição do Avatar no cenário da história é enormemente importante, isso se deve a que com seu ensino assinala, e por ser leito de graça e divino poder é, realmente, o meio pelo qual os seres humanos podem transcender as limitações da história. O autor do quarto evangelho afirma que o Verbo se fez carne, mas em outra passagem acrescenta que a carne não aproveita nada, nada, isto é, em si mesmo, mas muito, é óbvio, como um meio para a união com o imanente transcendente espírito. A este respeito é interessante considerar o desenvolvimento do budismo. Sob a forma das imagens religiosas ou místicas, escreve Rui Johnston em seu A China Budista, o Mahayana expressa o universal, enquanto que o Hinayana não pode livrar do domínio dos fatos históricos. Nas palavras de um eminente orientalista, Ananda K. Coomaraswamy, o crente mahayanista é advertido, precisamente como o adorador de Krishna é advertido, nas escrituras Vaisnavavitas, de que o Krishna Lila não é uma história, mas um processo que se desenvolve perpetuamente no coração do homem, das quais as questões de realidade histórica não têm importância religiosa, salvo, devemos acrescentar, assim que assinalem ou elas constituam em si mesmas os meios, remotos ou próximos, políticos, éticos ou espirituais, pelos quais os homens possam conseguir libertar do eu e da ordem temporal. No Ocidente, os místicos avançaram um pouco no caminho de liberar o cristianismo de sua desafortunada servidão aos fatos históricos, ou, para ser mais exato, dessas várias mesclas de registro contemporâneo com posteriores deduções e fantasias, que, em diferentes épocas, foram aceitas como expressão de fatos históricos. Dos escritos de Eckhart, Tauler e Ruysbroeck, de Boehme, William Law e outros quaisquer, seria possível extrair um cristianismo espiritualizado e universalizado, cujos relatos se referissem, não à história tal como foi, ou como alguém posteriormente pensou que tinha que ser, mas a processos que se desenvolvem perpetuamente no coração do homem.
Todavia, infortunadamente a influência dos místicos não foi nunca bastante poderosa para produzir uma radical revolução mahayanista no Ocidente. Apesar deles, o cristianismo continuou sendo uma religião em que a pura filosofia perene foi recoberta, ora mais, ora menos, de uma idólatra preocupação com acontecimentos e coisas no tempo, acontecimentos e casos considerados, não meramente como meios úteis, mas sim como fins, intrinsecamente sagrados e realmente divinos. Além disso, as melhoras que se fizeram na história no curso de séculos foram, imprudentemente, tratadas como se também elas fossem parte da história, procedimento que pôs uma arma potente em mãos dos polemistas protestantes e, mais tarde, dos racionalistas. Quanto mais prudente seria admitir o fato, perfeitamente confessável, de que, quando a severidade de Cristo juiz for indevidamente recalcado, homens e mulheres sentiram a necessidade de personificar a divina compaixão em uma forma nova, com o resultado de que a Virgem, mediadora com o mediador, adquiriu maior proeminência. E quando, no curso do tempo, a Rainha do Céu infundiu muito temeroso respeito, a compaixão foi personificada na familiar figura de São José, que assim se converteu em mediador ante a mediadora com o mediador. Exatamente do mesmo modo ocorreu com os fiéis budistas que o histórico Sakyamuni, com sua insistência no reconhecimento, o discernimento e a morte total para o eu, como meio principal de salvação, era muito severo e muito intelectual. O resultado foi que o amor e a compaixão que Sakyamuni também tinha inculcado foram personificados no Budas, tais como Amida e Maitreya, caracteres divinos completamente separados da história, porquanto sua passagem temporária se achava situada em algum local do longínquo passado ou do longínquo futuro. Aqui pode observar-se que o grande número de Budas e Bodhisattvas, de que falam os teólogos mahayanistas, está proporcional à amplitude de sua cosmologia. O tempo, para eles, é sem começo, e os inumeráveis universos, cada um deles suporte de seres sensíveis de todas as variedades possíveis nascem, desenvolvem-se, decaem e morrem, só para repetir o mesmo ciclo, uma e outra vez, até a final consumação, inconcebivelmente longínqua, em que todos os seres sensíveis de todos os mundos conseguiram libertar do tempo para entrar na eterna talidade ou condição de Buda. Este fundo cosmológico do budismo tem afinidades com a pintura do mundo que nos oferece a astronomia moderna, especialmente a versão dada na recém-publicada teoria do Dr. Weizsäcker em relação à formação de planetas. Se a hipótese de Weizsäcker é correta, a produção de um sistema planetário seria um episódio normal na vida de cada estrela. Há 40 mil milhões de estrelas só em nosso sistema galáctico, e mais à frente em nossa galáxia, outras galáxias indefinidamente. Como não podemos deixar de acreditar, as leis espirituais que governam o estado de consciência são uniformes em todo o universo criador de planetas, e presumivelmente, sustentador de vida, não cabe dúvida de que sobrou espaço para essas inumeráveis, redentoras encarnações da talidade cujas brilhantes multidões encantam aos mahayanistas, e, ao mesmo tempo, a mais angustiosa, desesperada necessidade delas. De minha parte, acredito que a razão principal que incitou ao invisível Deus a fazer-se visível na carne e a tratar com os homens foi conduzir aos homens carnais, que só são capazes de amar de forma carnal, o saudável amor de sua carne e depois, pouco a pouco, ao amor espiritual. São Bernardo. A doutrina de São Bernardo sobre o amor carnal de Cristo foi admiravelmente resumida pelo professor Etienne Gilson em seu livro A Teologia Mística de São Bernardo. O conhecimento de si mesmo, já dilatado no amor carnal social do próximo, tão parecido com a gente mesmo em suas angústias, é dilatado uma segunda vez no amor carnal de Cristo, modelo de misericórdia, pois por nossa salvação se converteu em homem das dores. Eis aqui o lugar ocupado no misticismo cisterciense pela meditação sobre a visível humanidade de Cristo. Só é um começo, mas um começo absolutamente necessário. A caridade, é óbvio, é essencialmente espiritual, e um amor desta classe não pode ser, a não ser seu primeiro momento. Está muito ligado com os sentidos, de não ser que saibamos usá-lo com prudência e nos apoiar nele tão somente com conhecimento de que é algo que deve superar-se. Ao expressar-se assim, Bernardo meramente codificava os ensinos de sua própria experiência, pois sabemos por ele, que era muito dado à prática deste amor sensitivo no começo de sua conversão, mais adiante tinha que considerar um avanço acontecido mais à frente, não, certamente, havê-lo esquecido, mas acrescentado-lhe outro que o superava, como o racional e espiritual supera o carnal. Entretanto, este começo é já uma culminação. Este sensitivo afeto por Cristo, apresentava-o sempre São Bernardo como um amor de ordem relativamente inferior. É assim precisamente por causa de seu caráter sensitivo, pois a caridade é de essência puramente espiritual. Em justiça, a alma deveria poder entrar diretamente, em virtude de suas faculdades espirituais, em união com um Deus que é puro espírito. A encarnação, além disso, deveria considerar-se como uma das consequências da queda do homem, de modo que o amor pela pessoa de Cristo está, de fato, ligado com a história de uma queda que não era necessário que ocorresse, nem deveria ocorrer.
São Bernardo assinala ademais, em diversos locais, que este afeto não pode subsistir sozinho sem perigo, e tem que ser sustentado pelo que ele chama ciência. Tinha ante si exemplos das separações em que pode cair até a mais ardente devoção quando não está dirigida por uma sã teologia. As numerosas teorias fantásticas, mutuamente incompatíveis, que foram enxertadas na doutrina cristã da encarnação divina, podem considerar-se elementos indispensáveis de uma sã teologia? Acho difícil imaginar como qualquer um que examine a história destas ideias, tal como as expuseram, por exemplo, o autor da Epístola aos Hebreus, Atanásio e Agostinho, Anselmo e Lutero, Calvino e Grocio, possa plausivelmente responder esta pergunta afirmativamente. A este respeito, bastará chamar a atenção para uma das mais duras e amargas ironias da história. Confiasse o Cristo dos Evangelhos, os juristas pareciam estar mais longe do reino do céu, ser mais incuravelmente impenetráveis à realidade que quase toda outra classe de seres humanos, exceto os ricos. Mas a teologia cristã, especialmente a das igrejas ocidentais, foi produto de mentes imbuídas de legalismo judeu e romano. Em excessivo número de casos as penetrações imediatas do Avatar e o santo teocêntrico foram racionalizadas em um sistema, não por filósofos, mas sim por especulativos advogados e metafísicos juristas. Por que seria tão extremamente difícil o que o abade John Chapman chama o problema de conciliar, não meramente unir, o misticismo e o cristianismo? Simplesmente, porque o pensamento romano e protestante foi de igual modo elaborado por esses mesmos letrados a quem Cristo considerava como especialmente incapazes para compreender a verdadeira natureza das coisas. O abade Chapman se refere aparentemente ao abade Marmion, diz que São Juan de la Cruz é como uma esponja cheia de cristianismo. Pode tirar-se tudo espremendo-lhe e fica a plena teoria mística, em outras palavras, a pura filosofia perene. Em consequência, por uns 15 anos, detestei São Juan de la Cruz e o chamei budista. Amava Santa Teresa e ali uma e outra vez. Primeiro é cristã, só em segundo termo mística. Logo vi que perderá 15 anos, assim que concernia a prece. Vejam agora o sentido destas duas asserções de Cristo. O primeiro, ninguém chega a meu Pai, senão por mim, quer dizer, através de minha vida. O outro, ninguém chega a mim, senão atrair meu Pai, isto é, não toma sobre si minha vida e me segue, a não ser quando é movido e atraído por meu Pai, isto é, pela bondade simples e perfeita, da qual São Paulo diz: quando o que é perfeito chegar, o que é em parte será descartado. Teologia germânica. Em outras palavras, deve haver uma imitação de Cristo antes de que possa haver identificação com o Pai, e deve haver uma essencial identidade, ou parecido entre o espírito humano e o Deus que é espírito para que a ideia de imitar a conduta terrena da divindade encarnada passe pela mente de alguém. Os teólogos cristãos falam da possibilidade da deificação, mas negam que haja identidade de substância entre a realidade espiritual e o espírito humano. No budismo vedântico e mahayânico, como também entre os sufis, considera-se que espírito e espírito são a mesma substância, Atma é Brahma, isso é você. Quando não iluminados, os Budas não são outros que os seres ordinários, quando há iluminação, os seres ordinários se convertem ao ponto dos Budas. Todo ser humano pode assim chegar a ser um avatar por adoção, mas não só por seu esforço. Tem que lhe mostrar o caminho e tem que ser ajudado pela divina graça. Para que homens e mulheres possam ser assim instruídos e ajudados, a divindade assume a forma de um ordinário ser humano, que tem que ganhar a salvação e iluminação do modo prescrito pela divina natureza das coisas, ou seja, pela caridade, por um total morrer para o eu e um total, unitendente advertência. Assim iluminado, o avatar pode revelar a outros o caminho da iluminação e ajudá-los a chegar a ser realmente o que já são em potência. Tel quem lui meme enfim ele eternité le change. E, é óbvio, a eternidade que nos transforma em nós mesmos não é a experiência de uma mera persistência após a morte corporal. Não haverá experiência de realidade sem tempo, se não houver o mesmo, ou similar conhecimento dentro do mundo do tempo e da matéria. Por meio de preceito, por exemplo, o Avatar ensina que este conhecimento transformador é possível, que todos os seres sensíveis são chamados a ele e que, mais cedo ou mais tarde, de um ou outro modo todos devem chegar a ele finalmente.